E aí galera, hoje estou aqui, né? Eu estava plantando inhame, né? E hoje resolvi trazer um vídeo ensinar ensinar como vocês escolherem a muda para plantar o inhame. Qual a melhor muda que se planta o inhame? Então vamos lá, vou fechar aqui minha horta para as galinhas não entrarem, porque elas fazem uma bagunça aqui dentro. Só um pouquinho aqui, galera. Aqui, ó. Fechar aqui essa horta aqui que as galinhas ficam dentro. Qual a melhor muda para você se plantar um inhame? Ó, os pintinhos ali dentro. Eu já tive plantando, plantei um... Não tô lembrando do total, que não dá pra ver quantos. Vai ser a base de uns 16 por aí. 16 ou 10, uma coisa assim. Mas eu quero falar pra vocês qual a melhor muda para você plantar o inhame. Por exemplo, eu posso às vezes, né, tá falando e uma pessoa diz, eu sabe que eu vou plantar inhame, né? A pessoa não tem uma muda, ela vai lá no mercado, né? Adquire uma muda, né? Um inhame, compra lá 1 quilo, quantos pés ela vai plantar, ela compra lá, né? E ela vai colocar, vai plantar essa muda e ela vai começar a nascer assim. Olha aí pra vocês verem. Olha aí, vai começar a nascer o inhame e ele vai formar um pé, né? Ele vai dar, né? Ele no começo ele dá no ponto assim, depende do solo, nesse ponto, né? Como eu colhi, já vocês podem ver que eu já colhi sem adubo. Olha o tamanho, 4 desses aqui já dá 1 quilo, né? Olha, é graúdo o suficiente, só que sempre tem alguma danificação, porque os bichos muitas vezes, besouro, né? Besouro entra debaixo da terra e começa a roer, né? E faz esse buraco. Então esse é um plantio de um pé de inhame que eu tirei aqui que estava nascendo. Eu estava vendo que o inhame ele começa a nascer em agosto, então eu resolvi em agosto agora, né? Não tô perdida no mês, né? Eu sei que é agosto, mas no seu dia, né? Mês, né, filha? Então eu resolvi plantar agora em agosto, porque se ele já tá nascendo, olha para vocês verem, ele já estava nascendo, ele começa a nascer por base de julho, ele começa, quer dizer, começa a brotar tudo, o inhame que está debaixo da terra começa a brotar de julho, agosto. Começa a fazer esses pés aqui do que você não tira, que você esquece os pés. Ele começa a brotar todas as batatinhas debaixo da terra. Começa a fazer brotação e começa a crescer, como vocês estão vendo. E estava já fazendo pé novamente. Então é uma coisa. Mas vamos sem enrolação, vamos chegar ao ponto. Qual é a melhor muda para você plantar? Ó, eu tô aqui com as mudas do inhame. Muda do inhame que foi tirado, né? Que o inhame dá em volta aqui dessa batatona grande, né? Que é a mãe deles. Então aqui já foi colhido, olha para vocês verem o lugar que foi tirado. Essa é a mãe do inhame. Você vai pegar a mãe do inhame, né? Olha para você ver, ó, o inhaminho aqui na mãe, né? Olha aí, olha aqui. Olha para você verem aí, ó. Olha aí, esse é um inhaminho. Essa é a mãe do inhame. Você vai pegar a mãe do inhame, né? Vai cortar, tirar esses bicos aqui. Se você não tem, você pode plantar batata, como eu falei. Você corta essas partes, né? Com uma faca, quer ver? Vai pegar com uma faca, né? Uma faquinha aqui. Você vai cortar, né? Vai cortar esse parte aqui. Cortar com a mão, pode cortar aqui. Beleza. Olha, você vai cortar assim. Vai cortar aqui embaixo. E você vai colocar, né? A mãe debaixo da terra. Essa mãe que vocês estão vendo aqui são as que dá mais produção e maior o pé. Os inhame vai ser 2 vezes grande. Vocês viram esse inhame aqui que vocês viram, né? Graúdo. Esse inhame graúdo que vocês viram aqui, esse aqui era da mãe do inhame. Então para vocês verem a quantidade e o tamanho que dá os tubérculos da graúdo. Pode ver, para vocês verem, da graúdo sempre dá miúdo, mas sempre dá graúdo. Então um pé já basta o suficiente para você, né, dar umas 2 ou 3 cozinhadas, dependendo de quantas pessoas vocês são. Então se for 2, dá umas 2 ou 3 cozinhadas. Então o inhame ele carrega muito, ele dá muito no pé. Então uma coisa, o inhame, a mãe do inhame, eu sugiro a mãe do inhame, a muda a mãe do inhame, porque ela vem com força, né? Ela vem com força e quando ela cresce já começa a soltar, né? As batatinhas, os tubérculos, né, pequenos, né? Como vocês viram,
Tem bastante, ó. Esse aqui era um inhame, ó, olha pra você ver. Era um inhame, formato de umbigo aqui. Mas tem mais mudas aqui, né? Olha aqui. Mãe do inhame. Aqui é a mãe do inhame também. Então ele deu de vários tamanhos. Olha aqui. Tenho certeza, bem dizer, esses mais pequenos, tenho certeza que foi eu plantei a batata, né? Não vou dizer que foi a... Esse aqui com certeza foi a batata que eu plantei. Mas olha o tamanho que ficou. Então, os maiores que vocês viram aqui, né? Esse aqui com certeza também foi a batata. Mas aquele que eu mostrei, o maiorzão aqui que eu tava mostrando, que aqui eu plantei a mãe. Ó, esse aqui já foi plantado a mãe do inhame, pra você ver o tamanho que tá. Tá a mãe do inhame. Então, a mãe do inhame eu sugiro a mãe do inhame, a muda mãe do inhame, porque ela é mais forte. Por que você está falando, Reinaldo, que é a mãe do inhame? Porque é ela que dá o inhame, ela que faz nascer o inhame em volta dela. Então é mãe do inhame. Eu falo mãe do inhame. Então ela dá assim, do plantio que vocês viram, dá graúdo. Então eu sugiro a muda mãe do inhame. Mas para você que não tem, pode plantar, né, o inhame, como vocês estão vendo aqui, ó. O inhame, ele vai dar, quando você produzir ele, que você te colher ele vai virar mãe, né? Você vai tirar e colher, pegar a muda, a mãe do inhame, que vai estar muda mais grossa, como no ponto dessa aqui que vocês estão vendo, ó. Ó, por que que eu falo mãe? Porque ela tem um monte de inhaminho por cima da terra, olha aí. Vocês verem, esse aqui é inhame, ó, tá brotando, nascendo. Então essa é a mãe do inhame. Essa é a mãe, e essa aqui é o filho do inhame, essa aqui é o filho. Então é uma coisa. E o espaço para você plantar o inhame também, eu dou uma dica: 40 centímetros um pé do um pé da distância do outro. 40 centímetros. De rua 50 a 60 centímetros. Porque é muito perto, Reinaldo, mas não devia por causa de ser uma planta. Não, porque o inhame, quanto mais junto, ele ajuda, essas folhas, ela ajuda a segurar a umidade. Quando elas formam junto, elas formam aquelas folhas, a chuva que cai, ela vai manter esse solo úmido. E quando vir a temperatura alta, que tiver seco e às vezes demora a chover, o inhame vai ter água suficiente para continuar com a produção. Agora, se você planta um inhame de 1 metro longe do outro, entra o calor, né, e deixa a terra seca, e o inhame começa secar, as folhas começam a amarelar e começa a cair. Você acha que está na época de colheita, porque o inhame, quando está na fase de colheita, ele fica todo amarelo a folha, começa a cair as folhas, começa a arcar as folhas, começa a arcar, fica tudo amarelo e cai. Então é a fase de colheita do inhame. Então eu sugiro a distância de um pé do outro, 40 centímetros de rua aberta, 50, 60 centímetros, porque ele vai fechar. Nessas ruas vão fechar e quando chover ele vai cultivar tudo esse solo, né, tudo úmido, né, e ele vai ajudar o crescimento dos tubérculos, né, e ele vai ir para frente. Você vai ter uma colheita muito boa. Como aqui eu plantei aqui esse inhame que eu plantei, que vocês viram aí, é orgânico. Olha o tamanho das batatas que eu colhi aqui, né, que eu já deixei aqui. Olha aqui o tamanho, 4 batatas aqui dá 1 quilo. Então, olha para vocês verem, eu colhi aqui tão grande que nem no mercado que tinha graúdo não teve no mercado no tamanho do inhame que eu colhi. Não teve no mercado, de tanto graúdo que deu. Então, por quê? Foi plantado de um jeito correto. E eu plantando em agosto, porque se em agosto eles estão nascendo tudo debaixo da terra, certamente que pode ser plantado nessa época, né? Então é assim. E eu resolvi plantar, né? E olha aí, tem cova aí, eu plantei 2 leiras aqui, que vocês estão vendo, uma leira lá, e eu vou vindo plantando. Aqui falta mais 3 leiras aqui para plantar. Então depois eu vou deixar, né? E eu vou catar os que tá por cima aqui, né? Porque eles têm mania de nascer. Porque o inhame também, se ele nascer por conta, assim, que vocês estão vendo assim, essas batatinhas no chão, ele dá também, só que dá pequenininho, mas dá. Ele é tão próspero. O inhame eu gosto de plantar porque ele é uma planta que ele nunca deixa você. Quando você planta, você tem fartura, porque ele dá. É ele e a mandioca, né, que dá fartura. Então é isso, eu estou passando para ensinar, né? Olha que tem mais mãe de inhame aqui que eu vou guardar lá para me plantar. Eu vou precisar delas.
Olha aqui, olha. Olha aí de mãe de inhame. Então é isso, eu vou finalizando esse vídeo. Essa é uma dica pra você, né? Se você gostou, se inscreva no meu canal. Deixa seu like, ativa o sininho da notificação pra você não perder meus próximos vídeos. Ó, a mãe do inhame, ó, pra vocês. Por que eu falo mãe do inhame? Ó, tem inhame aqui grudado nela. Então, se inscreve no canal, dá uma força aí e um forte abraço a todos.